A história de Pedro, apóstolo e discípulo de Jesus. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênçãos. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca, para seguir a Cristo. Jesus mudou seu nome original de Simão, audição, ouvinte, para Pedro, pedra em grego, ou Cefas, Pedro em aramaico. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreenderá bem os propósitos de Cristo. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico que os demais discípulos, na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus, por 3 vezes. Mas se arrependeu e, depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo. Por outras 3 vezes, Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro. Momentos mais importantes da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Veja os momentos mais importantes. Chamado por Jesus. Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Lucas 5:1-11. Andando sobre as águas. Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começa a afundar devido à falta de fé. Mateus 14:22-33. Confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:13-20. Repreendeu Jesus. Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre sua morte, mas é repreendido por Jesus. Mateus 16:21-23. Transfiguração. Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte, com Tiago e João. Pedro não sabia o que dizer, tamanho seu maravilhamento com visão gloriosa de Moisés, Elias e Jesus transfigurado, falou em construir tentas. Mas Deus Pai, do céu, manda que ele ouça Cristo, o Filho amado. Mateus 17:1-9. Promessa de não abandonar Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Lucas 22:31-34. Cortou a orelha de Malco, no Getsêmani. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Mateus 26:51. Negação de Jesus 3 vezes. Antes da crucificação de Jesus, no palácio do sumo sacerdote, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Mateus 26:69-75. Confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos, e Jesus aparece a eles. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama, e Pedro responde afirmativamente cada vez. João 21:15-17. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecostes, e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Atos 2:14-41. Cura pessoas.
Pedro realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus. As pessoas traziam os enfermos para as ruas na esperança de que a sombra de Pedro os tocasse enquanto ele passava, e muitos foram curados dessa maneira. Atos 5, 15 e 16. Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o Evangelho a várias comunidades. Foi a Samaria, depois para Lida, Jope, Cesareia e, por fim, a Antioquia. Ressuscitou Tabita, Dorcas em Jope. Pedro orou por uma discípula piedosa que havia morrido, e ela ressuscitou. Atos 9, 36, 42. Libertado da prisão. Um anjo libertou Pedro da prisão, em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Atos 12, 1, 19. Qualidades e defeitos de Pedro. Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera. Ele era determinado, mas muitas vezes agia antes de pensar. Vejamos algumas das suas características mais marcantes. Abnegado e obediente, quando chamado, deixou tudo imediatamente e seguiu a Jesus. Homem de fé, confessou sua fé em Jesus por 2 vezes, orou e fez milagres em nome de Jesus. Corajoso, como quando tentou andar por sobre as águas com Jesus. Precipitado, agressivo e leal, como quando cortou a orelha de Malco no Getsêmani para proteger Jesus. Impulsivo e covarde, ao cometer erros, como quando negou Jesus 3 vezes. Hipócrita. Paulo repreendeu Pedro por agir de maneiras diferentes perante estrangeiros e judeus. Gálatas 2, 11 e 12. Ousado e intrépido, quando anunciava Cristo, pregava com sabedoria e fé, sem temer os líderes judaicos. Valoroso e perseverante, enfrentou a perseguição, foi preso e morreu por causa da fé em Cristo. Pedro antes e depois. A transformação do caráter de Pedro. Pedro, inicialmente, era um homem impulsivo por natureza, forte e cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo, humilde e altruísta a serviço do reino. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor. E, logo a seguir, covardemente, negar por 3 vezes que conhecia seu mestre, chegando a praguejar. Depois de se arrepender, Pedro declarou o seu amor a Cristo, também por 3 vezes. Daí em diante, ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada pelo amor de Deus. Após o Pentecostes, Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado, pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida, como fez Jesus. Família. Pedro teve mulher e filhos. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. No Evangelho de Mateus 8, 14 e 15, há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. Também em 1 Coríntios 9 horas e 5, o apóstolo Paulo argumenta dando o exemplo de apóstolos, como Pedro e os demais, que tinham o direito de levar consigo uma esposa crente em suas viagens missionárias. O chamado e os primeiros anos com Jesus, de pescador a pescador de homens. Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, era um pescador da Galileia, natural de Betsaida e residente em Cafarnaum. Ele e seu irmão André eram sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu, no negócio da pesca no mar da Galileia. A vida de Simão era a de um homem comum, trabalhador, com as mãos calejadas pelo esforço diário de lançar e recolher redes. No entanto, sua vida estava prestes a ser radicalmente transformada por um encontro que mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história. O primeiro encontro de Simão com Jesus é relatado em João 2:40-42. André, seu irmão, que havia sido discípulo de João Batista, ouviu João declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus. André, então, encontrou Simão e o levou a Jesus. Ao ver Simão, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse novo nome, que significa rocha ou pedra, era profético,
indicando o papel fundamental que Simão desempenharia na fundação da igreja. O chamado formal de Pedro e seus companheiros para seguir Jesus é descrito de forma mais detalhada em Lucas 5:1-11. Após uma noite inteira de pesca infrutífera, Jesus entrou no barco de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia para que pudesse ensinar a multidão. Depois de ensinar, Jesus disse a Simão: "Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar." Simão, embora cético devido à noite de trabalho sem sucesso, obedeceu à palavra de Jesus. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes começaram a se romper e os barcos a afundar. Diante desse milagre, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador." Jesus, porém, respondeu: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Naquele momento, Simão, André, Tiago e João deixaram tudo e seguiram a Jesus. Durante os anos de ministério de Jesus, Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos e proeminentes. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, juntamente com Tiago e João, e testemunhou momentos cruciais que outros discípulos não viram, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e a agonia de Jesus no Getsêmani. Pedro era frequentemente o porta-voz dos discípulos, o primeiro a falar, muitas vezes com impulsividade, mas também com uma fé genuína e um amor profundo por Jesus. Sua personalidade era uma mistura de ousadia e fragilidade. Ele foi o único discípulo que tentou andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mateus 14, 22-33, demonstrando grande fé, mas também afundando por duvidar. Ele foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 e 20, uma revelação que Jesus afirmou ter vindo do Pai. No entanto, pouco depois, ele tentou repreender Jesus por falar sobre sua morte e ressurreição, sendo duramente repreendido por Jesus. "Para trás de mim, Satanás." Mateus 16, 21-23. Esses primeiros anos com Jesus foram um período de intenso aprendizado e moldagem. Para Pedro, preparando-o para o papel de liderança que desempenharia após a ascensão de Cristo. Momentos cruciais com Jesus, fé, falhas e revelações divinas. A jornada de Pedro ao lado de Jesus foi pontuada por momentos de profunda revelação, fé inabalável e, por vezes, falhas dolorosas que moldaram seu caráter e sua compreensão do reino de Deus. Ele foi testemunha ocular de milagres extraordinários, ensinamentos profundos e eventos que nenhum outro ser humano teve o privilégio de presenciar. Um dos episódios mais marcantes da vida de Pedro com Jesus foi a transfiguração. No monte, Jesus levou Pedro, Tiago e João, e ali, diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram e conversavam com Jesus. Pedro, em sua impulsividade característica, sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, sem compreender a magnitude do momento. Uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Esse evento foi uma prévia da glória de Cristo e uma confirmação da divindade de Jesus, que Pedro guardaria em seu coração. Outro momento crucial foi a ceia do Senhor. Durante a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, ele instituiu a ceia, lavou os pés de seus discípulos e previu que um deles o trairia e que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, confiante em sua lealdade, declarou que jamais abandonaria Jesus, mesmo que tivesse que morrer com ele. No Getsêmani, quando Jesus foi preso, Pedro, em um ato de lealdade impetuosa, sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu, curou a orelha de Malco e se entregou aos soldados. A profecia de Jesus sobre a negação de Pedro se cumpriu de forma dolorosa. Enquanto Jesus era interrogado no pátio do sumo sacerdote, Pedro, aquecendo-se junto ao fogo, foi confrontado por uma criada e por outros, que o identificaram como um dos seguidores de Jesus. Por 3 vezes, Pedro negou conhecer Jesus, chegando a praguejar e jurar. No momento em que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, e Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, saiu e chorou amargamente. Essa experiência de falha e arrependimento profundo seria um divisor de águas na vida de Pedro,
levando a uma humildade e dependência de Deus ainda maiores. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um encontro restaurador com o Mestre. À beira do mar da Galileia, Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E por 3 vezes, Pedro respondeu afirmativamente, sendo comissionado por Jesus a apacentar e pastorear suas ovelhas. Essa conversa não apenas restaurou Pedro ao seu chamado, mas também o preparou para a liderança que ele assumiria na igreja primitiva. Esses momentos cruciais com Jesus, tantos de glória quanto de falha, foram essenciais para moldar Pedro no apóstolo que ele se tornaria. Liderança na igreja primitiva e o poder do Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro emergiu como uma figura central e líder proeminente entre os apóstolos. O período que se seguiu à partida de Jesus foi de incerteza e expectativa para os discípulos, que se reuniram em Jerusalém, perseverando em oração. Foi nesse contexto que Pedro demonstrou sua liderança ao propor a escolha de um substituto para Judas Iscariotes, resultando na eleição de Matias para completar o número dos 12 apóstolos. O ponto de virada para Pedro e para a igreja primitiva foi o dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, enquanto os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles de forma poderosa, manifestando-se como línguas de fogo e capacitando-os a falar em outras línguas. Diante da multidão perplexa que se aglomerava, Pedro, antes um pescador impulsivo e medroso, levantou-se e proferiu um sermão ousado e ungido. Ele explicou o significado do que estava acontecendo, citando as profecias do Antigo Testamento e proclamando corajosamente a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo como Senhor e Messias. O impacto de sua pregação foi avassalador. Cerca de 3.000 pessoas foram tocadas em seus corações, arrependeram-se de seus pecados e foram batizadas, marcando o nascimento da igreja cristã. A partir de Pentecostes, a transformação de Pedro foi evidente. Ele se tornou um pregador destemido, cheio do Espírito Santo, capaz de confrontar as autoridades judaicas sem temor. Juntamente com João, ele realizou o primeiro milagre registrado. Após o Pentecostes, curando um homem coxo de nascença na porta do templo chamada Formosa. Quando questionados pelas autoridades, Pedro e João declararam com ousadia que o milagre havia sido feito no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Sua coragem e a sabedoria com que falavam, mesmo sendo homens iletrados e sem instrução formal, deixaram as autoridades admiradas. Pedro continuou a desempenhar um papel crucial no crescimento e na expansão da igreja. Ele foi fundamental na resolução de conflitos internos, como a questão da distribuição de alimentos para as viúvas, que levou à instituição dos diáconos. Ele também foi um instrumento de Deus para abrir as portas do Evangelho aos gentios. Em uma visão, Deus mostrou a Pedro que ele não deveria considerar impuro o que Deus havia purificado, preparando para visitar a casa de Cornélio, um centurião romano. Lá, Pedro pregou o Evangelho, e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, mesmo antes de serem batizados, confirmando que a salvação era para todos, judeus e gentios. Esse evento foi um marco na história da igreja, levando à aceitação dos gentios na comunidade cristã e pavimentando o caminho para a missão de Paulo. Pedro também enfrentou perseguições e prisões por causa de sua fé. Em uma ocasião, ele foi preso por Herodes Agripa I, que havia matado Tiago, irmão de João, e planejava executar Pedro. No entanto, enquanto a igreja orava fervorosamente, um anjo do Senhor apareceu na prisão, libertou Pedro de suas correntes e o guiou para fora da prisão. Esse livramento milagroso demonstrou a proteção divina sobre a vida de Pedro e a importância de sua missão. A liderança de Pedro na igreja primitiva foi caracterizada por sua paixão, sua ousadia, sua humildade e sua dependência do Espírito Santo, tornando um verdadeiro pescador de homens e uma rocha sobre a qual a igreja foi edificada. O ministério posterior e as viagens missionárias, expandindo as fronteiras do Evangelho. Após os eventos iniciais em Jerusalém e a aceitação dos gentios na igreja, o ministério do apóstolo Pedro se expandiu para além das fronteiras da Judéia, levando a mensagem do Evangelho a diversas comunidades. Embora o livro de Atos se concentre mais na missão de Paulo aos gentios, Pedro continuou a desempenhar um papel vital na consolidação e no crescimento da igreja primitiva, viajando e pregando em várias regiões. Uma de suas primeiras viagens missionárias registradas o levou a Lida,
onde curou Enéas, um paralítico que estava acamado há 8 anos. Esse milagre resultou na conversão de todos os habitantes de Lida e Sarona. De Lida, Pedro foi chamado a Jope, onde ressuscitou Tabita, Dorcas, uma discípula conhecida por suas boas obras e caridade. A ressurreição de Tabita causou grande impacto em Jope, levando muitos a crerem no Senhor. Esses eventos demonstram o poder contínuo de Deus operando através de Pedro, confirmando sua autoridade apostólica e a veracidade da mensagem que ele pregava. Apesar de seu papel fundamental na abertura do Evangelho aos gentios, Pedro ainda enfrentou desafios em relação à integração de judeus e gentios na igreja. Em Antioquia, por exemplo, Paulo o confrontou publicamente por sua hipocrisia. Pedro, que antes comia livremente com os gentios, começou a se afastar deles quando alguns judeus mais conservadores chegaram de Jerusalém, temendo a crítica. Paulo repreendeu Pedro por não andar retamente conforme a verdade do Evangelho, mostrando que a questão da lei e da graça era um ponto de tensão contínuo na igreja primitiva e que mesmo líderes como Pedro não estavam imunes a erros. Tradicionalmente, acredita-se que Pedro viajou extensivamente, pregando o Evangelho em várias províncias do Império Romano. Embora os detalhes de suas viagens não sejam totalmente registrados na Bíblia, a tradição cristã aponta para sua presença em Antioquia, onde ele teria sido o primeiro bispo, e, mais significativamente, em Roma. Acredita-se que Pedro passou seus últimos anos em Roma, liderando a comunidade cristã local e enfrentando a perseguição do Império Romano. Suas 2 epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro, fornecem insights valiosos sobre seu pensamento teológico e suas preocupações pastorais. Em 1 Pedro, ele encoraja os cristãos que estavam sofrendo perseguição, exortando-os a permanecerem firmes na fé, a viverem vidas santas e a confiarem na graça de Deus em meio às provações. Ele enfatiza a esperança da salvação, a importância do sofrimento por Cristo e o papel dos pastores em cuidar do rebanho de Deus. Em 2 Pedro, ele adverte contra falsos mestres e heresias, exorta os crentes a crescerem no conhecimento de Jesus Cristo e fala sobre a vinda do dia do Senhor e os novos céus e nova terra. Essas cartas revelam um Pedro maduro, um pastor zeloso e um apóstolo preocupado com a pureza da doutrina e a perseverança de seus irmãos na fé. O ministério posterior de Pedro, embora menos detalhado nos registros bíblicos do que os primeiros anos, foi crucial para a expansão e consolidação do cristianismo. Ele foi uma ponte entre a comunidade judaica e gentia, um pregador poderoso e um pastor dedicado, que dedicou sua vida a levar a mensagem de Jesus Cristo a um mundo em transformação. Os últimos anos, martírio e legado eterno, a rocha inabalável. Os últimos anos da vida do apóstolo Pedro, embora menos detalhados nas escrituras canônicas, são ricamente preservados pela tradição cristã, que o coloca como uma figura central na fundação da igreja em Roma e seu eventual martírio sob o imperador Nero. Acredita-se que Pedro passou um tempo considerável em Roma, liderando a crescente comunidade cristã na capital do Império Romano. Sua presença em Roma é atestada por escritos de pais da igreja primitiva, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Irineu de Lyon, que o consideram o primeiro bispo de Roma. Durante o reinado de Nero, os cristãos foram brutalmente perseguidos, especialmente após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., pelo qual Nero culpou os cristãos. Foi nesse período de intensa perseguição que Pedro, fiel ao seu chamado de rocha, enfrentou seu destino final. A tradição mais difundida, relatada por Orígenes e Eusébio de Cesareia, afirma que Pedro foi crucificado. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor, Jesus Cristo, Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse ato de humildade e devoção reflete a profunda transformação que ocorreu em sua vida, de um homem impulsivo e medroso para um apóstolo corajoso e abnegado, disposto a dar sua vida por Cristo. O local tradicional de seu martírio é o Circo de Nero, no Vaticano, e a Basílica de São Pedro, construída sobre o que se acredita ser seu túmulo, é um testemunho duradouro de sua importância para a fé cristã. Embora a Bíblia não registre os detalhes de sua morte, Jesus havia predito o martírio de Pedro em João 21, 18 e 19, dizendo: em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João acrescenta que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus.
O legado de Pedro é imenso e multifacetado. Ele é lembrado como o apóstolo que, apesar de suas falhas e negações, foi restaurado por Jesus e se tornou uma rocha inabalável da fé. Sua vida é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho e da graça de Deus, que pode usar até mesmo os mais imperfeitos para seus propósitos. Pedro é o exemplo do discípulo que aprendeu com seus erros, cresceu em fé e se tornou um líder corajoso e um pastor dedicado. Suas 2 epístolas continuam a ser uma fonte de inspiração e instrução para os cristãos de todas as gerações, abordando temas como o sofrimento, a esperança, a santidade e a vigilância contra falsos ensinamentos. Ele é venerado como um dos pilares da Igreja, um pescador de homens que lançou as redes do Evangelho por todo o mundo conhecido, e sua história continua a inspirar milhões a seguir a Jesus com paixão e fidelidade, mesmo diante das maiores adversidades. O apóstolo Pedro, o pescador da Galileia, permanece como um símbolo eterno de fé, arrependimento, restauração e serviço abnegado a Cristo. A vida familiar e o contexto social de Pedro, um pescador na Galileia. Para compreender plenamente a figura de Pedro, é essencial mergulhar em seu contexto de vida antes de seu encontro com Jesus. Simão, como era conhecido antes de receber o nome de Pedro, era um homem comum, um pescador da Galileia. Sua cidade natal era Betsaida, localizada na margem nordeste do Mar da Galileia, uma região conhecida por sua atividade pesqueira. No entanto, ele e seu irmão André, também apóstolo, estabeleceram residência em Cafarnaum, uma cidade portuária movimentada na costa noroeste do Mar da Galileia, que se tornaria um centro importante para o ministério de Jesus. A pesca não era apenas uma ocupação para Pedro, era um negócio familiar. Ele era sócio de seu irmão André, e também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Juntos, eles operavam uma empresa de pesca, o que implicava não apenas a habilidade de lançar e recolher redes, mas também a gestão de barcos, a venda do pescado e a interação com outros pescadores e comerciantes. Essa experiência no mundo dos negócios e do trabalho árduo, sob o sol e as intempéries, moldou um homem prático, direto e com uma forte ética de trabalho. Ele não era um estudioso da lei ou um escriba, mas um homem do povo, com uma linguagem simples e uma vida enraizada na realidade cotidiana. O fato de Pedro ser casado é um detalhe significativo que muitas vezes é negligenciado. O Evangelho de Mateus, 8, 14 e 15, relata que Jesus curou a sogra de Pedro, o que implica claramente que Pedro tinha uma esposa. Embora a Bíblia não mencione filhos, a existência de sua esposa sugere uma vida familiar estabelecida, com as responsabilidades e desafios inerentes a ela. Essa informação é crucial para desmistificar a imagem de um apóstolo ascético e solitário, revelando um homem com laços familiares e uma vida comum antes de seu chamado radical. O contexto social da Galileia no século I depois de Cristo era complexo. Era uma região predominantemente judaica, mas com forte influência helenística e romana. As cidades portuárias como Cafarnaum eram centros de comércio e cultura, onde judeus e gentios conviviam. A ocupação romana, com seus impostos e sua presença militar, gerava tensões e expectativas messiânicas. Muitos judeus ansiavam por um Messias que os libertasse do jugo romano e restaurasse o reino de Israel. Pedro, como muitos de seus contemporâneos, provavelmente compartilhava dessas esperanças e anseios. Sua profissão de pescador também o colocava em contato direto com a natureza e seus elementos imprevisíveis. O Mar da Galileia, embora belo, era conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. Essa familiaridade com o perigo e a necessidade de resiliência pode ter contribuído para a natureza impulsiva e, ao mesmo tempo, corajosa de Pedro. Ele estava acostumado a tomar decisões rápidas e a enfrentar desafios de frente, características que se manifestariam em seu ministério com Jesus e na liderança da igreja primitiva. Assim, a vida de Simão, o pescador, antes de se tornar Pedro, a rocha, era a de um homem comum, imerso nas realidades de seu tempo e lugar. Sua experiência de vida, suas relações familiares e seu contexto social foram o pano de fundo sobre o qual Jesus o chamou e o transformou, preparando para um papel extraordinário na história da salvação. Pedro e Paulo. Conflitos, colaboração e a unidade da igreja. A relação entre Pedro e Paulo é um dos aspectos mais fascinantes e complexos da história da igreja primitiva.
Ambos foram pilares fundamentais na propagação do Evangelho, mas suas personalidades e abordagens ministeriais eram distintas, o que levou a momentos de tensão e, ao mesmo tempo, a uma colaboração essencial para a unidade da fé cristã. Enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo foi o apóstolo dos gentios, e a questão de como os gentios deveriam ser integrados na comunidade cristã foi um ponto central de debate. O incidente mais conhecido que ilustra essa tensão ocorreu em Antioquia, conforme relatado por Paulo em Gálatas 2, 11 e 14. Pedro havia chegado a Antioquia e estava comendo livremente com os cristãos gentios, demonstrando a unidade em Cristo que transcendia as barreiras culturais e religiosas. No entanto, quando alguns judeus mais conservadores, enviados por Tiago de Jerusalém, chegaram a Antioquia, Pedro começou a se afastar dos gentios e a comer separadamente, temendo a crítica dos partidários da circuncisão. Essa atitude de Pedro foi vista por Paulo como hipocrisia e uma negação da verdade do Evangelho, que afirmava que a salvação é pela graça mediante a fé, e não pelas obras da lei. Paulo confrontou Pedro publicamente, repreendendo-o por sua inconsistência e por induzir outros, incluindo Barnabé, a seguir seu exemplo. Esse episódio, embora doloroso, destaca a importância da verdade do Evangelho e a coragem de Paulo em defendê-la, mesmo contra uma figura tão proeminente como Pedro. No entanto, é crucial notar que, apesar desse confronto, a relação entre Pedro e Paulo não foi permanentemente rompida. Pelo contrário, eles continuaram a colaborar e a reconhecer o ministério um do outro, demonstrando uma maturidade e um compromisso com a causa de Cristo que superava as diferenças pessoais e teológicas. O ponto alto dessa colaboração foi o Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. A questão central era se os gentios convertidos ao cristianismo precisavam ser circuncidados e observar a lei de Moisés para serem salvos. Essa era uma questão de grande importância teológica e prática que ameaçava dividir a igreja. Pedro desempenhou um papel crucial nesse concílio, testemunhando sobre sua experiência na casa de Cornélio, onde Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os gentios sem que eles tivessem sido circuncidados ou observado a lei. Pedro argumentou que Deus havia purificado os corações dos gentios pela fé e que não se deveria impor um jugo sobre eles que nem os judeus conseguiam carregar. Sua intervenção foi decisiva, e o concílio decidiu que os gentios não precisavam ser circuncidados, mas deveriam se abster de algumas práticas que poderiam ofender os cristãos judeus. Essa decisão foi um triunfo da graça e da unidade, e Pedro, com sua experiência e autoridade apostólica, foi fundamental para alcançá-la. Apesar de suas diferenças e do confronto em Antioquia, Pedro e Paulo compartilhavam um objetivo comum: a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, em suas cartas, frequentemente menciona Pedro com respeito, e Pedro, em sua segunda epístola, refere-se a Paulo como nosso amado irmão Paulo, reconhecendo a sabedoria que lhe foi dada por Deus. A história de Pedro e Paulo é um testemunho poderoso de como a unidade na fé pode ser mantida mesmo em meio a tensões e diferenças, quando o foco principal é a glória de Cristo e a expansão de seu reino. Milagres e ensinamentos de Pedro. O poder do nome de Jesus. O ministério de Pedro após o Pentecostes foi marcado por uma série de milagres extraordinários e ensinamentos poderosos, que confirmavam a mensagem do Evangelho e demonstravam o poder de Deus operando através dele. Esses eventos não apenas atraíam multidões, mas também solidificavam a fé dos primeiros cristãos e desafiavam as autoridades religiosas da época. Um dos primeiros e mais notáveis milagres realizados por Pedro, juntamente com João, foi a cura do homem coxo de nascença na porta do templo, conhecida como Formosa, Atos 3, 1-10. Este homem, que pedia esmolas diariamente, foi confrontado por Pedro com as palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Imediatamente, o homem foi curado, saltou, ficou de pé e começou a andar e a louvar a Deus. Esse milagre causou grande alvoroço e atraiu uma multidão, dando a Pedro a oportunidade de pregar um sermão poderoso, explicando que a cura não foi por seu próprio poder ou santidade, mas pelo poder do nome de Jesus, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Esse sermão resultou na conversão de cerca de 5.000 homens. Outro milagre significativo foi a ressurreição de Tabita, Dorcas, em Jope, Atos 9, 36-42. Tabita era uma discípula conhecida por suas boas obras e caridade,
especialmente por fazer roupas para os pobres. Quando ela adoeceu e morreu, os discípulos de Jope enviaram mensageiros a Pedro, que estava em Lida, pedindo que ele viesse sem demora. Ao chegar, Pedro encontrou as viúvas chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Tabita havia feito. Pedro, então, fez com que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. Virando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e ao ver Pedro, sentou-se. Pedro a ajudou a levantar-se e a apresentou viva aos santos e às viúvas. Esse milagre teve um impacto profundo em Jope, e muitos creram no Senhor. Além dos milagres de cura e ressurreição, Pedro também foi usado por Deus para trazer juízo. O caso de Ananias e Safira, Atos 5:11, é um exemplo sombrio do poder apostólico de Pedro e da seriedade com que Deus tratava a hipocrisia na igreja primitiva. Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas retiveram parte do dinheiro, mentindo sobre o valor total que haviam doado aos apóstolos. Pedro, divinamente inspirado, confrontou Ananias, que caiu morto. Pouco depois, Safira, sem saber o que havia acontecido com seu marido, também mentiu e sofreu o mesmo destino. Esse evento incutiu grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram falar dessas coisas, demonstrando que o Espírito Santo não era apenas poder para milagres, mas também para discernir e julgar o pecado. Os ensinamentos de Pedro, registrados em seus sermões no livro de Atos e em suas epístolas, são caracterizados por sua simplicidade, clareza e foco na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele enfatizava a necessidade de arrependimento, a remissão dos pecados através do batismo em nome de Jesus, a promessa do Espírito Santo e a esperança da segunda vinda de Cristo. Suas epístolas abordam temas como o sofrimento cristão, a santidade, a submissão às autoridades, o papel dos pastores e a vigilância contra falsos ensinamentos. Pedro, o pescador iletrado, tornou-se um mestre da fé, cujas palavras continuam a edificar e a desafiar os crentes até hoje. A transformação de Simão em Pedro, de impulsivo à rocha da igreja. A trajetória de Simão, o pescador, até se tornar Pedro, a rocha da igreja, é uma das mais inspiradoras e didáticas de toda a Bíblia. Sua personalidade, marcada por uma mistura de impulsividade, paixão, lealdade e, por vezes, covardia, passou por um processo de refinamento e transformação sob a tutela de Jesus e, posteriormente, pelo poder do Espírito Santo. Compreender essa evolução é fundamental para apreciar a profundidade de seu legado. Antes de seu encontro com Jesus, Simão era um homem de ação. Sua vida como pescador exigia decisões rápidas e força física. Essa natureza prática e direta se manifestava em sua tendência a falar e agir antes de pensar. Ele era o primeiro a responder, o primeiro a se voluntariar, mas também o primeiro a tropeçar. Essa impulsividade, embora muitas vezes o levasse a cometer erros, também revelava um coração zeloso e um desejo ardente de seguir a Jesus. Um dos maiores desafios de Pedro foi sua autoconfiança excessiva, que o levou a subestimar suas próprias fraquezas. Ele declarou com veemência que jamais negaria Jesus, mesmo que todos os outros o fizessem. No entanto, a dolorosa experiência de negar seu mestre por 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito, foi um golpe devastador para seu orgulho. Esse momento de profunda humilhação, seguido de um arrependimento amargo, foi um ponto de virada crucial. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que sua força não residia em sua própria determinação, mas na graça e no poder de Deus. Apesar de suas falhas, Jesus nunca desistiu de Pedro. A restauração de Pedro após a ressurreição de Jesus, com a tríplice pergunta: "Tu me amas?", não foi apenas um perdão, mas uma reafirmação de seu chamado e um comissionamento para pastorear as ovelhas de Cristo. Esse ato de amor e confiança de Jesus foi fundamental para a cura e o fortalecimento de Pedro, preparando-o para o papel de liderança que ele assumiria. A verdadeira transformação de Pedro se manifestou plenamente após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O homem medroso que negou Jesus agora se levantava diante de milhares, pregando o Evangelho com ousadia e poder, sem temer as autoridades que haviam crucificado seu Senhor. Sua pregação era acompanhada de sinais e maravilhas, e milhares de pessoas se convertiam. Pedro, antes inconstante, tornou-se a rocha que Jesus havia prometido, um pilar de fé e liderança para a igreja nascente.
Essa transformação não significou a ausência de desafios. Como vimos em seu confronto com Paulo em Antioquia, Pedro ainda lutava com questões de preconceito e a tentação de agradar aos homens. No entanto, sua capacidade de aprender com seus erros, de se arrepender e de se submeter à verdade do Evangelho demonstra sua humildade e seu compromisso contínuo com Cristo. A vida de Pedro é um testemunho vivo de que Deus pode usar pessoas imperfeitas e falhas para realizar seus propósitos grandiosos, transformando fraquezas em forças e moldando corações impulsivos em rochas inabaláveis de fé. O contexto histórico e arqueológico da vida de Pedro, evidências além da Bíblia. Embora a Bíblia seja a principal fonte de informação sobre a vida do apóstolo Pedro, o contexto histórico e arqueológico do século I depois de Cristo na Galileia e em Jerusalém, e posteriormente em Roma, oferece uma rica tapeçaria que corrobora e ilumina os relatos bíblicos. A pesquisa arqueológica e os escritos de historiadores da época, como Flávio Joséfo, fornecem um pano de fundo vital para entender o mundo em que Pedro viveu e ministrou. A Galileia, a região natal de Pedro, era uma província romana com uma população mista de judeus e gentios. Era conhecida por sua fertilidade e por ser um centro de comércio e pesca. Cidades como Cafarnaum, onde Pedro residia, eram vibrantes e cosmopolitas. Escavações arqueológicas em Cafarnaum revelaram uma sinagoga do século IV depois de Cristo construída sobre os restos de uma sinagoga mais antiga, possivelmente do tempo de Jesus. Mais notavelmente, sob uma igreja bizantina do século V, arqueólogos descobriram os restos de uma casa do século I depois de Cristo que a tradição cristã identifica como a casa de Pedro. Essa casa, com suas paredes de basalto e um pátio central, foi adaptada para fins de culto cristão já no final do século I, com grafites cristãos nas paredes, sugerindo que era um local de reunião para os primeiros seguidores de Jesus. O Mar da Galileia, palco de muitos dos milagres de Jesus e do ministério de Pedro, era uma via navegável movimentada. A descoberta de um barco de pesca do século I depois de Cristo, conhecido como Barco de Jesus ou Barco da Galileia, em 1986, oferece uma visão tangível dos tipos de embarcações que Pedro e seus companheiros usavam. Esses achados arqueológicos não apenas confirmam a existência de assentamentos e atividades descritas nos evangelhos, mas também dão vida ao cenário em que Pedro viveu e foi chamado por Jesus. Após a ascensão de Jesus, Jerusalém se tornou o berço da igreja primitiva, e Pedro desempenhou um papel central nesse período. A cidade, com seu templo magnífico, era o coração do judaísmo. Os relatos de Atos dos Apóstolos sobre os sermões de Pedro no templo e a rápida expansão da comunidade cristã em Jerusalém são consistentes com o ambiente religioso e social da época. Embora não haja evidências arqueológicas diretas de eventos específicos como Pentecostes, a estrutura da cidade e a vida religiosa judaica fornecem um contexto para a narrativa bíblica. A tradição cristã, que remonta aos primeiros séculos, é unânime em afirmar que Pedro passou seus últimos anos e foi martirizado em Roma. Embora a Bíblia não detalhe sua chegada ou morte em Roma, há evidências extrabíblicas significativas. Clemente de Roma, em sua Epístola aos Coríntios, C96 d.C., menciona o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Inácio de Antioquia, C 107 d.C., e Irineu de Lyon, C 180 d.C., também atestam a presença e o martírio de Pedro na capital imperial. As escavações sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, iniciadas no século XX, revelaram uma necrópole romana antiga e, dentro dela, um túmulo que a tradição identifica como o de Pedro. Embora a identificação exata seja objeto de debate acadêmico, a presença de um monumento funerário venerado desde o século II d.C. no local, juntamente com a descoberta de ossos que foram submetidos a testes e que, segundo alguns, pertencem a um homem de idade avançada, reforça a tradição do martírio de Pedro em Roma. A crença de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer como Jesus, é uma tradição antiga e amplamente aceita. O contexto histórico e arqueológico, portanto, não apenas valida muitos dos detalhes geográficos e culturais dos relatos bíblicos sobre Pedro, mas também enriquece nossa compreensão de sua vida e ministério, fornecendo uma base tangível para a fé e a tradição cristã. Esses elementos externos à Bíblia ajudam a pintar um quadro mais completo do homem que, de um simples pescador, se tornou uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Lições e o impacto duradouro da vida de Pedro, um modelo para a fé cristã.
A vida do apóstolo Pedro é uma fonte inesgotável de lições e inspiração para crentes de todas as épocas. Sua jornada, marcada por altos e baixos, por fé e falhas, por ousadia e arrependimento, oferece um modelo poderoso de discipulado e serviço a Deus. O impacto de sua vida e ministério reverberou por séculos, moldando a igreja e influenciando milhões de vidas. Uma das lições mais proeminentes da vida de Pedro é a importância da fé, mesmo em meio à dúvida. Seu ato de andar sobre as águas, embora breve, demonstra uma fé extraordinária que o impulsionou a sair do barco em meio a uma tempestade. No entanto, sua falha em manter o foco em Jesus e seu subsequente afundamento ensinam que a fé deve ser constante e inabalável. Mais tarde, sua negação de Jesus, seguida de um arrependimento profundo e sincero, é um testemunho poderoso da graça e do perdão de Deus. A história de Pedro nos lembra que, mesmo quando falhamos, a misericórdia de Deus está sempre disponível para nos restaurar e nos capacitar a continuar a jornada. Pedro emergiu como um líder natural entre os apóstolos, sendo porta-voz em muitas ocasiões e o primeiro a pregar o Evangelho no Pentecostes. Sua liderança, no entanto, não era baseada em arrogância, mas em um coração transformado e humilde. Ele aprendeu a depender do Espírito Santo e a reconhecer suas próprias limitações. O confronto com Paulo em Antioquia, onde Pedro foi repreendido publicamente, é um exemplo de sua humildade em aceitar a correção, mesmo de um colega mais jovem. Essa capacidade de se submeter à verdade e de aprender com os erros é uma lição crucial para todos os líderes, especialmente aqueles em posições de autoridade espiritual. O papel de Pedro na formação e expansão da igreja primitiva é inegável. Sua pregação no Pentecostes resultou na conversão de milhares e no nascimento da igreja. Ele foi fundamental na decisão de aceitar os gentios na comunidade cristã sem a necessidade de circuncisão, um passo crucial que abriu o Evangelho para o mundo. Sua liderança em Jerusalém e suas viagens missionárias ajudaram a estabelecer comunidades cristãs em diversas regiões. A Igreja Católica Romana o considera o primeiro Papa, e a Basílica de São Pedro, no Vaticano, é um testemunho de sua importância. O legado de Pedro continua a ressoar através dos séculos. Suas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro, são parte integrante do cânon bíblico e continuam a ser estudadas e aplicadas por crentes em todo o mundo. Elas oferecem conselhos práticos sobre como viver uma vida santa em um mundo hostil, como lidar com o sofrimento e como crescer na fé. A história de Pedro é um lembrete de que Deus usa pessoas comuns, com falhas e fraquezas, para realizar seus propósitos extraordinários. Sua vida é um testemunho da graça transformadora de Deus e da importância de permanecer fiel ao chamado, independentemente dos desafios e obstáculos que possam surgir. Pedro, o pescador, tornou-se a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, e seu legado continua a inspirar milhões a seguir a Cristo com paixão e fidelidade. Conclusão: o legado eterno de Pedro, a rocha da fé. A vida do apóstolo Pedro é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de fé inabalável, falhas humanas, arrependimento profundo e uma transformação divina que o elevou de um simples pescador a um dos pilares fundamentais da igreja cristã. Sua história não é apenas um relato biográfico, mas um testemunho vivo do poder redentor e capacitador de Deus, que escolhe os improváveis para realizar seus propósitos mais grandiosos. Desde o seu chamado inicial às margens do Mar da Galileia, onde Jesus o convidou a se tornar um pescador de homens, até seu martírio em Roma, Pedro viveu uma vida de dedicação incansável ao Evangelho. Ele foi o discípulo impulsivo que prometeu lealdade eterna e, em seguida, negou seu mestre, o homem de fé que andou sobre as águas e, em seguida, afundou na dúvida. O líder que, apesar de suas fraquezas, foi escolhido para ser a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. A transformação de Simão em Pedro é o cerne de seu legado. Sua jornada de autoconfiança para a dependência de Deus, de impulsividade para a sabedoria e de medo para a ousadia, é um modelo para todos os que buscam seguir a Cristo. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi o catalisador dessa transformação, capacitando-o a pregar com poder, realizar milagres e liderar a igreja nascente com discernimento e coragem. O impacto de Pedro na igreja primitiva é imensurável. Ele foi o porta-voz dos apóstolos, o primeiro a pregar o Evangelho aos judeus e, crucialmente, o instrumento de Deus para abrir as portas da salvação aos gentios.
Sua participação no Concílio de Jerusalém foi decisiva para a unidade da Igreja, garantindo que a mensagem de Cristo fosse acessível a todos, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Suas epístolas continuam a ser uma fonte de instrução e encorajamento, abordando temas atemporais como o sofrimento, a esperança, a santidade e a vigilância contra falsos ensinamentos. O martírio de Pedro em Roma, embora não detalhado na Bíblia, é um testemunho poderoso de sua fidelidade até o fim. Sua disposição de morrer por Cristo e a tradição de sua crucificação de cabeça para baixo simbolizam sua humildade e sua devoção inabalável. Ele se tornou um mártir, um exemplo supremo de sacrifício e compromisso com a causa de Cristo. Em última análise, o legado de Pedro é um lembrete de que a graça de Deus é suficiente para transformar até mesmo os mais imperfeitos em instrumentos poderosos em suas mãos. Sua vida nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se arrepender, de ser restaurado e de continuar a jornada com humildade e dependência de Deus. Pedro, o pescador da Galileia, permanece como um farol de esperança e um modelo de fé para todas as gerações, uma rocha inabalável que continua a inspirar milhões a seguir a Cristo com paixão e fidelidade, até os confins da terra.